Sejam bem-vindas ao nosso encontro de hoje no Espaço do Ser Mulher. Esse encontro que hoje está especial. Nós temos o tema de hoje que é falar sobre a série Uma Nova Mulher. E tem um movimento que eu vou fazer no final, então tá bem. Eu tô até emocionada com esse movimento que a gente vai fazer hoje. Faltam 7 dias para o Dia dos Pais. E nós vamos fazer um movimento de conexão com a nossa ancestralidade masculina. Então, nós vamos falar sobre a série Uma Nova Mulher, que traz esse olhar para o feminino, olhar para as emoções, olhar para essa nossa conexão. Mas o quanto é importante a gente estar em ordem também com o nosso lado masculino, essa conexão com o nosso pai, com os nossos avós, com os nossos ancestrais da ancestralidade paterna, mas também os homens que pertencem à nossa ancestralidade materna também, que todos serão acolhidos aqui por nós hoje. Então, tá bem especial. Mas hoje nós vamos falar sobre a série, sobre a segunda temporada da série Uma Nova Mulher. Nós vamos dar um mergulho um pouquinho mais profundo nessa série. Eu vou começar falando alguns pontos importantes para as mulheres que estiverem aqui, que estão aqui ao vivo. Eu vou dar o espaço para a gente poder conversar depois dessa minha fala, depois da prática. Vou pedir para as mulheres que estão aqui ao vivo, se tiver algum problema de som, alguma intercorrência aqui para vocês me avisarem pelo chat. Mas acredito que vocês estejam me ouvindo bem aqui. E nós vamos começar já com o nosso tema. Primeiro, eu quero também falar para as pessoas que estão chegando aqui agora. Nós temos esse espaço do Ser Mulher, que todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós nos encontramos para falar sobre um tema específico. Nessas últimas semanas, nós estamos falando, né? Começamos na semana passada e vamos até a próxima semana falando sobre a série Uma Nova Mulher, que tem uma conexão muito forte com os assuntos que nós estamos tratando aqui. E a grande palavra que conecta tanto o espaço do ser mulher como essa série são as histórias. Assim como nós acessamos essas histórias através de filmes, músicas, séries, nós, a partir dessas histórias, nós nos conectamos com a nossa própria história. Então, muitas vezes, quando nós estamos assistindo um filme, assistindo uma série, algumas coisas internas para nós se reorganizam. Algumas questões nossas que de repente não estavam legais para nós, elas vão encontrando um lugar quando a gente assiste uma série ou um filme, principalmente quando nós assistimos com intenção. Então, quando eu assisto, sento para assistir uma série que de repente fala sobre um tema, no momento de eu ler ali do que ela fala, eu me conecto com aquele tema e eu percebo o que está vivenciando na minha vida hoje. E muitas vezes nós, mulheres, a gente tem a intuição de falar, nossa, eu assisti esse filme me chamou, e no momento que eu assisti, eu entendi várias coisas, ou de repente esse filme está falando comigo. Então, são pontos importantes quando nós estamos falando sobre histórias. E nós falamos também, antes de falar sobre a série, tenho um dos encontros que nós falamos sobre história também. E algo que eu venho trazendo para vocês e fortalecendo a cada semana é: eu posso sim assistir uma história, e a história que eu estou assistindo, a história, o externo, aquilo que eu estou, a história que eu estou acessando de outras pessoas, não só em filmes e séries, mas às vezes quando eu me coloco numa escuta de ouvir a história do outro. Sim, eu posso ter algumas identificações com aquela história, mas é sempre importante a gente criar essa separação, o que é meu e o que é do outro. Então, sempre quando nós formos assistir uma série, um filme, nós precisamos observar bem essa separação, o que é meu do que é do outro, porque muitas vezes nós começamos a nos identificar com a história e em alguns pontos a gente pode acreditar que o final daquela história será o nosso final, o final da nossa história. E não, a nossa história é única. Cada pessoa é única, cada pessoa traz uma vivência, cada pessoa vem de uma ancestralidade. E aí você pode falar assim: ah, não, mas eu tenho irmãos que veio da mesma ancestralidade, mas cada um tem a própria história. Uma criança que nasce numa família
em determinado momento, uma criança que o primeiro filho de uma família, ele encontrou pais de uma forma. O segundo filho, depois de alguns anos, quando ele nasce, os pais já não são os mesmos, porque eles já aprenderam com aquele primeiro filho. E assim sucessivamente, e mesmo quando nós estamos falando de gêmeos idênticos que nasceram ali com poucos minutos de diferença, cada pessoa vivencia uma história de um jeito. Porque por mais que nós tenhamos pessoas iguais a nós ou parecidas com a gente externo, internamente cada pessoa é única, é de uma forma. E cada pessoa lida com as coisas e situações de uma forma diferente. Então é sempre importante a gente preservar e nutrir essa tanto esse raciocínio, essa consciência de separação, o que é meu e o que é do outro, como a gente parar para perceber como que o que está fora está mobilizando coisas dentro de nós. Então, assim, muitas vezes a gente está tão é, aberto ao que está fora que a gente não consegue enxergar as nossas próprias questões, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está vivenciando e aqueles sinais que a gente recebe todos os dias na nossa vida. Seja uns sinais do tipo de um pensamento que vem, você fala, nossa, parece que tinha alguém falando comigo. Ou de repente você encontra alguém fora que fala algo, você fala, nossa, eu estava pensando sobre isso. Então, isso é algo muito importante para a gente começar aqui já falando sobre esse tema da temporada, né? Que é importante e eu vou trazer a conexão do porquê que eu estou falando desses movimentos agora. Na segunda temporada da série Uma Nova Mulher, primeiro vamos olhar um pouquinho para aquela primeira temporada, o fim daquela primeira temporada. Então, nós iniciamos lá falando sobre o que deu início àquela história, qual foi o pontapé inicial, o primeiro passo daquela história. É a mobilização em torno de uma pessoa, de uma amiga, né? Que ali, uma pessoa que está vivenciando uma questão de saúde, e ela, junto com as amigas para apoiá-la, vão em busca algo uma nova esperança, vamos dizer assim. Vou trazer dessa forma hoje. Uma nova esperança. E ali elas precisam desconstruir alguns pensamentos rígidos do tipo, não dá certo, precisa, como assim do nada, de desconfiança, então elas precisam ultrapassar barreiras para conseguir dar aquele passo. E no momento que aquela chave vira, que aquele momento, aquele primeiro movimento acontece, ele começa a mobilizar outras coisas na vida das mulheres que ali estão, né? Então, ao longo daquela primeira temporada, e a gente falou sobre isso, a primeira temporada de qualquer série, ela é uma temporada que ela vai chamar mais atenção, que ela vai te prender mais, e no final dela vai ter um gancho para te levar para a segunda. E aí você fala, poxa, vai ficar com aquela a gente chama de looping, aquele looping aberto, não fechou aquela história e fica ali. Então, as pessoas esperam ansiosamente por uma segunda temporada, terceira, e tem séries que vão ali 50, 100 temporadas, 100 temporadas não, né? 100 episódios, várias temporadas, de uma mesma história que fica ali criando várias faces, né, para poder ter aquela continuidade. E essa série, quando ela vai para a segunda temporada, no momento dela fechar, ela vem de um lugar onde o passo inicial foi buscar uma nova esperança para a questão de saúde que aquela amiga, né, que aquela pessoa está, aquela mulher está passando, aquele pontapé inicial, aquele início, ela vai e aí ela consegue aumentar, e aí a gente vai falar de algo importante, que é uma frequência de vibração. Nós temos, a nossa energia, ela tem várias frequências. Frequências, e eu vou explicar, tipo, tem pessoas aqui que nunca tiveram acesso a esse conteúdo, como esse.
Nós temos frequências mais baixas, que a gente até fala isso, nossa, eu tô me sentindo para baixo, energia baixa. Às vezes você fala assim, ah, eu tô me sentindo triste para baixo. Essas frequências, elas são baixas mesmo, se a gente for pensar. A gente fica mais triste, fica mais ali querendo recolhimento, querendo, né, aquela coisa mais que vai te fechar, como se fosse assim, vai te fechar, vai contrair. E tem frequências que são mais altas que vão te expandir. Então aí essa é a hora que você, nossa, e tá alegre, tá feliz, e tá, né, daquele jeito, assim, né? Que a gente chama de frequências mais altas. E o que que é importante aqui, né? Na primeira temporada, a gente percebe que quando ela vê o resultado daquele movimento que ela fez, que naquela ocasião, aquela reunião é chamada de constelações familiares, por exemplo, quando ela vê o resultado daquilo, a energia dela que estava aqui embaixo, porque ela estava triste, estava meio descrente, achava que talvez a cura não chegaria para ela, que ela não ia conseguir, né, passar por esse movimento, e aí ela vai e tem uma nova. A esperança vem, o gás vem e ela sobe. E aí, quando ela está numa frequência alta, né, aquilo vai começa a refletir fora, começa a fazer alguns movimentos ali, e ela começou a expandir, a melhorar mesmo. Ela começou a ter melhoras, inclusive os exames mostravam isso, porque ela chegou a fazer exames naquela primeira temporada que mostrou que os exames estavam melhorando. E aí. Tem algo muito importante que a gente precisa falar sobre o fechamento dessa série, dessa primeira temporada, para a segunda. Uma das últimas cenas mostra a Sevig, que é a mulher que está com a questão física, com a doença no corpo, manifestada no corpo, ela, ao acessar, ao descobrir um segredo, né, ao ser revelado um segredo, ela aquilo baixou ela de uma forma geral, de uma forma tão intensa que a doença se manifestou. Na verdade, a doença estava lá e ela volta. É esse o lugar. Então, no momento que ela tem acesso a um segredo, a uma revelação, aquela doença que estava ali inativa, ela vem. E por que que a doença, no caso ali, né, tá, gente? Eu não estou falando aqui de um nível médico, de um nível clínico, nada disso, porque só quem pode falar é um profissional de saúde, um médico. Mas como que a gente observa isso? Como que nós podemos observar na perspectiva das constelações familiares, por exemplo? Quando nós fazemos uma constelação, e aí vem muitas pessoas com essa dúvida para mim, é assim: nós fazemos uma constelação, nós vamos nos aprofundando de acordo com a intenção que é colocada e nós vamos até onde a pessoa dá conta. As constelações que eu realizo com os cristais, elas não ultrapassam 90 minutos. Por quê? Porque é excessivo, tem um limite. E eu não sei se vocês repararam, mas quando ela faz a primeira expansão, né, que fala do expansão do campo da família, fica algo aberto ali. Ele vai até um certo ponto, ele não aprofunda mais. Por quê? Porque ela precisa digerir essa primeira camada. E ela não estava pronta ainda para ir para aquele mais profundo. E aquilo já estava ali, né? Porque o segredo, aquilo que precisa ser revelado, vai se mostrar de algumas formas. Então, a mãe que falava, não, não pode, queria tá meio que escondendo alguma coisa, não queria falar. Então, ficava esses segredos, né? Essas coisas que ficam guardadas ali. E no momento que aquela revelação é feita, aquela manifestação física que estava lá ainda, por isso que nós não podemos finalizar um tratamento médico, que a gente está em andamento num tratamento médico, com uma prática holística, uma prática integrativa. A prática integrativa, que é o caso das constelações, ela integra o trabalho que é feito pela equipe médica. Então, eu não posso, um não exclui o outro. Eu preciso caminhar com os dois em conjunto, para que aquilo se torne um equilíbrio. Então, no momento em que ela parou o tratamento médico, aquela doença que estava ali, que estava lá ainda, se revela novamente.
Por isso que quando as pessoas passam por um tratamento médico, ela passa pelo tratamento, finaliza, aí tem um tempo depois que ela vai lá e repete os exames para ver como que tá, se a doença não voltou, se as células se recuperaram. Então, isso é muito importante. Então, eu acredito que a grande questão dessa virada foi isso, de parar e falar assim, de trazer para a nossa história, que nós não, que é importante a gente seguir sempre com os tratamentos até o final. Só quem dá alta médica é o médico. Então, isso é algo bem importante. Eu falo muito para os meus clientes isso. Quando se trata de questão de saúde, é muito importante a gente observar. Já que eu tenho uma questão de pressão alta, eu tomo remédio e tal. Eu tive até um caso de uma cliente que era assim, que estava tomando remédio e aí fez um movimento e a pressão se estabilizou. E aí, nossa, posso diminuir o remédio? Eu preciso perguntar para o meu médico. De repente, ele vai diminuindo a dosagem e ele vai fazendo esse acompanhamento. Porque os exames estão aí para isso, a medicina está aí para complementar e trazer essa, essas, esses tratamentos importantes para o nosso corpo físico. As constelações, elas atuam no nível energético. E o que que isso representa? Quando eu falo, as constelações atuam no nível energético. No nível energético é quando a gente, para as pessoas que já participaram de uma constelação e quem não participou, é muito importante você tirar a conclusão vivendo, fazendo a vivência. Para a pessoa que já participou, você vai lá ou que já fez uma própria constelação, quando você sai da sua constelação, você encontra um estado de paz tão grande que você fala, gente, isso já resolveu. Só que as constelações, elas trazem, ela traz, né, ela faz a liberação e ela traz a consciência para que você possa fazer de outra forma, para que você possa fazer de forma diferente. Então, no nível energético, é trazido uma informação e aquilo para se manifestar na sua vida. Ah, eu estou com uma questão de financeiro. Você faz uma constelação, aquilo é revelado, você sabe de onde vem onde está a raiz daquela situação, você limpa aquela raiz e você tem que dar novos passos diferentes, sair do óbvio. Isso é uma frase que está muito forte. Saia do óbvio para que aquilo se manifeste na sua vida. Porque senão é tomar um analgésico por uma dor de cabeça, sendo que a dor de cabeça ela tem uma raiz que não foi identificada ainda, não tem diagnóstico. Só estou tomando um remedinho ali para passar a dor. Então, algo muito importante quando eu estava preparando esse movimento aqui foi para trazer essa consciência aqui para nós que é importante e que também vai sustentar a prática que nós vamos fazer aqui. Então, quando a gente fala sobre essa primeira temporada de virada para a segunda, na segunda temporada, a grande chave que eu percebi é algo que acontece muito quando nós iniciamos um caminho de autoconhecimento. Na primeira temporada, assim como o nosso primeiro passo no autoconhecimento, nós acessamos coisas e às vezes a gente está com tanta coisa entulhada que você começa a movimentar e aí você começa a ver o resultado muito fácil. Você está vendo, nossa, já entendi, já entendi, já entendi. E esse já entendi é algo que às vezes paralisa, porque você não você se fecha para novos passos. Você fala, não, já sei, eu já sei, eu já sei. E se tem uma coisa, uma crença que a gente chama crença limitante, é o eu já sei. Ela começa com eu já sei. Porque quando alguém vem falar alguma coisa e você já bate, eu já sei, você se fecha para qualquer coisa nova que venha a partir daquilo que a pessoa está trazendo. Às vezes ela está trazendo algo ou alguma coisa que você já conhece, mas você não conhece o todo. Tem um outro ladinho ali que você ainda não olhou. E a gente se fecha para esse movimento. Então, quando a gente fala sobre a primeira temporada e também na nossa vida, é um caminho de autoconhecimento que a gente acredita que resolveu a nossa vida. Só que a nossa vida, ela é uma grande jornada, do momento onde a gente nasce até o momento que a gente faz a passagem, né, que a gente cumpre a nossa missão e vai para o plano, e aí vai dependendo da sua crença, qual que é a continuidade disso.
né, dessa vida, e ainda assim, quando você parte, quando você finaliza essa sua jornada aqui na Terra, você ainda vai deixar um legado, porque enquanto tiver pessoas que lembrar de você, você estará aqui vivendo de alguma forma, né? Nem que for na lembrança das pessoas. Isso é muito importante a gente saber. E aí, quando vai para a segunda temporada, e aí é uma fase também do nosso caminho de autoconhecimento, tem algo que muitas pessoas, muitas vezes a gente não quer olhar, que é algo que todos nós temos, que é a nossa negatividade. Nós não somos, apesar da gente querer e apesar da gente acreditar que isso é o que as pessoas esperam de nós não somos o positivos o tempo inteiro. A gente não é. Todos nós temos o bem e o mal dentro de nós. E para cada pessoa, para cada um vai surgir de um jeito, cada pessoa entende de uma forma, mas tem algo que é importante, a gente tem a negatividade dentro de nós. E aí você fala, não, mas eu não tenho, né? Eu procuro não ter, eu estou ali fazendo todo o meu trabalho espiritual, o meu trabalho emocional, o meu trabalho mental, estou fazendo tudo isso, então eu já não tenho mais, né? Então, só que enquanto a gente viver aqui, pelo menos, né, enquanto a gente é, tem essa. Por enquanto, ainda a gente não está num nível onde todo mundo está ali no positivo. É possível? Eu acredito. Acredito que podemos? Pode chegar? Pode. Talvez não nessa existência que nós estamos, mas eu acredito que seja possível sim a gente ultrapassar, ficar com esse positivo mais do que essa a negatividade que habita em nós. E isso é muito desafiador quando a gente começa a lutar contra isso. Então, o que que acontece na segunda temporada da série? Se vocês assistirem novamente, para quem não assistiu e quiser assistir, vocês vão percebam como elas estão manifestando raiva, tristeza, reclamação. Isso é a negatividade em nós, gente. Então, quando eu falo negatividade, não é fazer mal ao outro, né? Que numa generalização, mas eu até listei alguns aqui para a gente poder observar: raiva, tristeza, culpa, né? A raiva é uma emoção natural, a tristeza é uma emoção natural, mas quando ela é excessiva, ela vira um mecanismo de defesa e se tornar, usar a raiva e a tristeza como um mecanismo de defesa é negatividade. Então, comparação, hostilidade, frustração, reclamação, desistência, quando você acha um obstáculo, você fala, ah, não, eu desisto. Desistência, que é aquela, às vezes você está ali tentando, aí toda vez você desiste. Ai, não, não vai dar certo, já desiste, ou desiste antes de começar. Isso faz parte dessa parte negativa que nós temos. É, existem pessoas que dizem sim, muito sim, não sabe dizer não. Mas existem pessoas que dizem não excessivamente, vai para o oposto. Então fica, tudo é não. É não, 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 o tempo inteiro não. Então, isso quando está nos extremos, seja o sim excessivo ou não excessivo, tem ali uma negatividade, vitimização, inconformismo. Ah, eu não me conformo. Ah, eu não me conformo, ou pessimismo, dificuldade em confiar. Né? Então, são pontos onde eu vou trazer como negatividade, mas é aquilo que está lá no escurinho. Às vezes você fala, não, não tenho isso. Quantas vezes eu vou fazer sessão e falo, olha, vamos dar uma olhada ali. Não, não tem. Quando a gente vai, aí vem a revelação daquele ponto que estava ali escondidinho por uma situação que a gente vive. E a autocrítica também, tanto a autocrítica, se criticar o tempo inteiro, como ser crítico demais com os outros. Então, o tempo inteiro ali vir nessa forma de crítica para com as outras pessoas, isso é bem importante a gente observar. Então, nessa segunda temporada, elas estão ali nessa camada de se reconhecer, olhar para dentro, e aí tem hora que você fala assim, olha, consigo lidar com algumas coisas, tem hora que você vai, e nessa temporada eles falam muito assim, olha, acho que está na hora de você ir falar lá com o Zaman, que é abrir uma constelação para aquele motivo, para aquele movimento. E isso é algo importante, porque nós podemos sim frequentar grupos de constelação para esse autoconhecimento, para esse autodesenvolvimento, é muito importante,
Mas o mais importante é você participar desses grupos com uma intenção clara do seu processo, para que ele não seja uma distração, para que você esteja em grupos ali, olhando histórias, as histórias dos outros, né? Pessoas que vêm até mim e falam assim, já que eu quero resolver as histórias da minha família. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é viver a nossa vida da forma como a gente reconhecer, honrando todos aqueles que vieram antes. Então, isso é algo muito importante da gente perceber. E já encaminhando aqui para a finalização desse tema, porque depois eu vou abrir aqui para as mulheres, não vai ficar gravado, mas eu quero ver as mulheres que estão aqui, depois da nossa prática. Eu quero fechar com algo bem importante aqui nesse movimento. Essa segunda temporada dessa série, eu assisti algumas vezes e para me preparar para esse movimento aqui, eu fui assistir e um dos episódios ainda me fez enxergar uma camada que eu não estava enxergando. Então, quando nós nos colocamos a serviço do campo de outras pessoas, participando de constelações coletivas, né, que é aquela modalidade onde eles colocam lá, nós também organizamos as nossas questões, os nossos movimentos. Então, o tempo inteiro ali, aquele movimento acontece para você também. Mas nenhum movimento onde você está ali a serviço do campo do outro substitui você olhar para a sua própria história, para a história da sua família, fazer uma própria constelação. E aí essas constelações podem ser em grupo, como foi dado lá, como constelações individuais, que tem pessoas que representam com bonecos, outros, no meu caso, eu represento com cristais, tem pessoas que têm várias modalidades de constelação que utiliza elementos para poder fazer a constelação da sua própria história individual. Isso é importante. Existem organizações internas que precisa ser um movimento individual. Então, o grupo, ele é importante, ele traz muitas consciências, mas exige, sim, e não somente de constelação, mas também de outras modalidades, você ter a sua própria sessão, você fazer uma sessão da sua própria história, e isso é algo importantíssimo. Como que se encerra essa segunda temporada? Então, a primeira vem com fechando ali que a doença volta, né? Na verdade, ela estava inativa, ela estava lá e ela volta. E ao longo dessa temporada, trabalhando com essa parte de negatividade ali, né? Que elas estão se movimentando, isso acontece. E no último episódio, uma nova luz se acende. E essa luz que se acende novamente, lembra que na primeira temporada eu falei da luz que se acendeu quando ela entrou no elevador e uma mãe que com o filho fala sobre os amãs, sobre aquele movimento pela qual ela passou, e aquela luz se acendeu e ela fez aquele movimento. E nessa temporada, se não me engano, no penúltimo ou último o episódio, ela começa, até por aquela questão da doença ter voltado o tratamento médico não ter surtido efeito, ela começa a fazer uma lista daquilo que ela quer fazer em vida. E no momento em que ela, agora sabendo daquela história do pai, de quem é o pai dela, ela começa a se conectar com essa ancestralidade, com esse pai, com essa ancestralidade paterna. E também nesse episódio, não somente com a ancestralidade paterna do lado do pai dela, como também né, tem um episódio que aparece o pai da mãe dela. Então, nós estamos falando de uma ancestralidade paterna, tanto do lado de uma ancestralidade masculina, tanto do lado materno, como do lado paterno. Então, isso é muito forte, e está muito forte porque nós estamos nos aproximando do Dia dos Pais. Então, quantos pais viveram antes de nós? O nosso pai, os nossos avós, os nossos bisavós. E não somente, né, nessa linha mais reta, mas os nossos tios, os nossos tios avós, né? Então, são vários homens, pais, que também contribuíram. E mesmo que eles não tenham tido filhos, eles também
são ancestrais masculinos na nossa linhagem, na nossa linha. Isso é muito importante. E são eles que nós vamos honrar nesse encontro de hoje. Então, quando nesse último episódio ela vai lá e encontra esse avô paterno, ela vai naquela raiz mais profunda daquela dor, daquele movimento pelo qual ela estava passando, né? E aí aquele avô traz um novo caminho para ela. Então, ela já tinha feito um movimento com constelação para uma mesma questão, e naquele movimento é utilizado as ervas, utilizado a fitoenergia, a natureza como medicina, complementando tanto as constelações como o tratamento médico que ela já estava fazendo. E aí ela faz esse, né, tem essa reconexão com o avô e ela já parte de uma para uma nova viagem, que é quando elas vão ali para essa nova viagem, e aí acaba com essa segunda temporada de novo, e a gente deixa um outro looping aberto para a terceira, que nós já sabemos o que acontece, né? Todas, acredito que todas já tenham assistido, mas que nós vamos mergulhar na semana que vem. Então, uma coisa importante sobre esses movimentos. Quando nós temos uma questão manifestada, na Estrada do Ser, por exemplo, nós trabalhamos, cada questão manifestada, a gente trabalha em 5 camadas. A gente não trabalha somente, de repente, eu tô com uma questão financeira. Bom, tô com uma questão financeira. Que eu preciso olhar? Como que está a minha criança interior em relação a isso? Como que a minha criança interior, essa parte da minha infância, via a relação com o dinheiro? Como que a minha criança está em relação a isso? Como que tá as minhas crenças em relação à vida adulta, na vida adulta? Porque todas as experiências que eu vivi desde a infância, passando pela adolescência, até chegar na vida adulta, forma o meu sistema de crenças. Como que eu acredito nisso? Então, eu preciso também olhar como está a questão financeira, né, que é o exemplo que eu estou dando, nesse nível da vida adulta, com a minha história, com aquilo que eu vi com as pessoas que convivia, com os meus pais, com as pessoas do meu convívio. Terceiro, como que está a minha relação com a espiritualidade em relação ao dinheiro? Será que eu acredito com crenças espirituais, né, de que o dinheiro é o mal do mundo, o dinheiro corrompe as pessoas? Isso são crenças também, né, ligadas à espiritualidade, ou como se eu acreditasse, né? É importante que a gente observe como que reflete isso para nós, né? A questão da espiritualidade e o dinheiro para uma questão de prosperidade. Então, percebe quantas camadas a gente vai olhando? Porque às vezes a gente mexe em uma camada e acredita que aquilo resolveu, mas a gente precisa ir em outras camadas para poder ir trabalhando e isso gera tempo. Então, se alguém, né, quantas vezes eu busquei algo que falava assim, tá, mas me fala o que eu tenho que fazer aqui, me passa uma receita para eu fazer o que eu tenho que fazer para resolver isso daqui. Exige tempo, porque quem tem as respostas não é quem está do outro lado, é você. E muitas vezes a gente precisa de ajuda para acessar essas respostas. E as duas últimas camadas são camadas que vêm da ancestralidade através das constelações e vêm também dessa conexão com a gente, com quem a gente é. E quando a gente fala de mulheres, nós estamos falando de uma conexão com o feminino, com o nosso feminino, que é muito importante. Então, percebe que quantas camadas eu preciso olhar com relação ao dinheiro? Como eram os ancestrais com relação ao dinheiro? Será que esse dinheiro trouxe felicidade? Ou de repente esses ancestrais acreditavam que o dinheiro não trazia felicidade? Então, assim, ou eu tenho dinheiro, eu sou feliz, e isso gera trava na nossa vida financeira. E também no feminino, será que mulher ganha dinheiro? Ou isso, o dinheiro precisa vir por um homem? Então, são crenças que a gente trabalha e a gente tem várias modalidades, seja constelação, sejam outras modalidades, né, com relação à natureza, utilizando é, as forças da natureza, cristais, por exemplo, plantas, e todas as consciências que nós acessamos para organizar isso dentro de nós. Então, é muito importante que a gente perceba que, como eu falei para vocês no início, a minha história é a história do outro. Quando eu assisto um filme, uma série, a gente está falando ali
série que começou em 2022, de 4 anos que está sendo construída. E para nós parece que foi assim, mas na nossa vida não é assim que acontece. A gente precisa fazer movimentos. E muitas vezes a gente fica naquilo de ai, pensamento mágico de vai acontecer na hora, e não acontece, a gente se frustra. E aí a gente começa a trazer essa negatividade à tona. Fica pessimista, quer ficar sozinho, não quer interagir com as outras pessoas, mas nós somos seres relacionais também. Então, tudo parte de um lugar de equilíbrio. E equilíbrio não é estático, não é, ai, cheguei num ponto de equilíbrio, eu vou ficar lá, parado. Não vai, não é assim que funciona. Você precisa sempre estar ali num movimento de organização para que isso se equilibre. Poxa, dei uma desequilibrada aqui, eu preciso ajustar, eu preciso estar presente, consciente e conectada com quem eu sou. Isso é muito importante que a gente coloque aqui. Então, é- eram essas as informações, os movimentos, o que eu queria trazer para vocês que estão assistindo a gravação. Para quem está assistindo ao vivo, depois eu vou abrir um espaço aqui para a gente conversar. Mas antes, a gente vai fazer uma prática para ficar gravada aqui para quem vai assistir a gravação. Nós estamos hoje, é dia 3. No dia 8, no dia 9, próximo domingo é dia dos pais. Então, como eu falei aqui, a gente vai fazer um movimento para nossa ancestralidade masculina, tanto do lado materno como do lado paterno. E para isso, nós vamos utilizar dois cristais que vão nos ajudar nesse movimento. Nós vamos utilizar duas ferramentas, né, duas práticas muito conhecidas, mas que a gente vai adaptar para a nossa realidade aqui. Mas para que a gente possa fazer, mesmo que você não tenha esses cristais, não precisa pegar agora. A gente vai fazer, inclusive, esse movimento sem os cristais. Eu também vou fazer sem os cristais, só vou mostrar para vocês quais são, porque nós vamos imaginar esses cristais através de luz, da cor deles, como se a gente vai sentir na palma das nossas mãos a luz desse cristal. A gente vai trazer para nossa imaginação. Nós vamos utilizar na nossa mão direita, quando eu for guiar vocês, nós vamos utilizar esse cristal, que é o jaspe amarelo, que, pelo método que eu utilizo, que é o método cardinal, representa a nossa ancestralidade masculina. E nós vamos utilizar ele na mão direita. Na mão esquerda, nós vamos utilizar o cristal do jaspe vermelho. No método cardinal também, ele tem muita conexão com o nosso corpo físico. Então, o que que nós vamos liberar? Eu vou guiar vocês, mas eu quero trazer a consciência antes, que é sempre importante a gente trazer essa consciência. Nós vamos liberar com a prática do Ho'oponopono as memórias que nós trazemos no nosso corpo que estão conectadas com a ancestralidade masculina. Memórias pode ser que vocês percebam, lembrem de algumas doenças, algumas questões físicas dos ancestrais, de algum ancestral masculino. Pode ser que venha para você hipertensão, muitas vezes que a gente acaba herdando, né? Da ancestralidade masculina. A gente vai fazer essa limpeza com o Ho'oponopono dessas tanto doenças como às vezes um incômodo. Nossa, eu tenho uma dor na lombar, eu tenho uma dor nos ombros, eu tenho uma dor nas costas, né? Então, tudo aquilo que vier para vocês, a gente vai liberar, e aí aquilo que a gente também não tiver consciência, a gente vai fazer essa liberação como o Ho'oponopono, e depois nós vamos fazer uma oração para esses ancestrais, de honrando esses ancestrais masculinos, tá? Então eu vou pedir para que vocês agora fechem os olhos, tá? Então, as informações que precisavam vir. Quando nós falamos sobre masculino, o racional ele fica mais ativo, então várias informações vêm. Pode ser que você tenha alguns acessos de informações, mas não se apegue a nada, a nenhuma dessas informações. Presta atenção no seu corpo agora. Como se você percebesse, passa a sua atenção, como se você passasse com uma luz, uma lanterna,
do seu corpo de cima, do topo da cabeça até os pés. Então é como se você passasse, iluminasse todos os pontos do seu corpo, desde o topo da cabeça, descendo, passando ali pela testa, pelo rosto, lateral da cabeça, laterais, atrás também. Então a gente está ali passando por todos os lados do nosso corpo, descendo ali pelo pescoço, ombros, descendo pelos braços e também pelo tronco, parte da frente, parte de trás. A gente vai reconhecendo os pontos no nosso corpo, alguns pontos que a gente nem lembrava que tinha, que nesse momento ao passar você sente às vezes um calor, ou pode ser que você sinta também uma pontada, uma sensação, mas nada desconfortável. É só a autopercepção, é só perceber o seu próprio corpo. Vai descendo ali, passando pela barriga, pelos quadris. Pode ser que você já tenha descido direto, volta um pouco, volta ali para os quadris. Vai mais devagar para quem desceu pelo corpo mais rápido. Vai percebendo. Ou quem tiver tendo a sensação de que está muito devagar, vai movimentando um pouquinho mais rápido. Vai descendo ali pelas coxas, passando pelos joelhos, pelas panturrilhas, até chegar em cima dos pés e abaixo dos pés. E abaixo dos pés, você começa a perceber, você pode sentir, você pode ver ou apenas acreditar que na sola dos seus pés, raízes de luzes vão descendo pela terra. Essas raízes, elas são transparentes nesse momento, são luzes, luzes transparentes que vão descendo por todas as camada de terra, água, areia, descendo, 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 até que essas raízes encontram no mais profundo da terra um coração que representa o coração da terra, um cristal. E suas raízes abraçam esse cristal, envolvem esse cristal como um abraço. E você passa a entregar tudo aquilo que não te serve mais e tudo aquilo que não te pertence vai sendo entregues para esse cristal agora. E esse cristal vai fazendo uma filtragem dessas energias, essa energia que vai descendo por todo o seu corpo, vai sendo filtrada por esse cristal, e ela vai saindo novamente purificada. E agora ela se torna uma luz cor-de-rosa, conectada ao amor da terra, que vai subindo novamente por suas raízes, essas raízes que te conectam com toda a sua ancestralidade. Essa luz cor-de-rosa, essa energia cor-de-rosa de amor vai preenchendo suas raízes, vai conectando pontos das suas raízes que foram desconectados por questões na vida, que foram rompidos em algum momento. E essa luz também vai dissolvendo alguns pontos que foram conectados e que não estão mais a serviço do seu bem maior e o bem maior do planeta. E essa energia vai voltando novamente pela sola dos seus pés, vai subindo por todo o seu corpo, chegando na base da coluna, vai iniciando a ativação de todos os chakras principais do seu corpo, os 7 chakras principais, desde a base da coluna até o topo da cabeça. Respirando. E no topo da sua cabeça, um raio de luz vai para o ponto mais alto do céu,
onde há um sol central, e você se torna a conexão entre o céu e a terra. E estando nessa conexão, você vai imaginar e vai colocar a sua mão direita apoiada com a palma para cima nas suas coxas ou joelho direito, a sua mão esquerda apoiada nas suas coxas ou joelho esquerdo, na mão direita uma luz amarela representando e trazendo a energia do jaspe amarelo, na sua mão esquerda uma luz vermelha representando a cor e energia do jaspe vermelho. Jaspe vermelho, a sua conexão com o seu corpo. Jaspe amarelo, a conexão com seus ancestrais. E respirando profundamente, nós vamos fazer a primeira liberação com a prática do Ho'oponopono. Divino Criador, por favor, limpe em mim todas as memórias, desequilíbrios, doenças, dores e desamores e todas as energias que não estão mais a serviço do meu bem maior e que eu compartilho com a minha ancestralidade masculina e com o meu corpo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Vai respirando. Permita que essas energias fluam pelo seu corpo e vão descendo pelos seus pés e entregues para a terra, liberando todo e qualquer desconforto que estiver no seu corpo, liberando toda e qualquer rigidez, contração, respirando, por alguns segundos liberando essas energias. Mais uma respiração, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez no seu tempo, no seu ritmo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez, puxa pelo nariz, solta pela boca. Agora, do centro do seu peito, uma luz cor-de-rosa que sai para frente do seu peito, iluminando a frente, e uma luz cor-de-rosa que sai atrás nas suas costas, iluminando o que está atrás de você. Apoie as suas duas mãos agora no centro do peito, onde essa luz cor-de-rosa está sendo projetada para fora, para frente. E imaginando que essa luz agora preenche todas as suas costas por completo, desde lá da sua cabeça até os seus pés. E essa luz cor-de-rosa, ela vai projetando essa energia de amor para todos aqueles que vieram antes de você, em especial a sua ancestralidade masculina. Respira profundamente e você pode repetir comigo essa oração em voz alta ou em pensamento.
Com o coração cheio de respeito, eu me volto hoje para a minha origem e para a minha raiz masculina. Reconheço meus pais, o meu pai, meus avós, bisavós e todos os homens que vieram antes de mim. Agradeço pela vida que correu através de vocês, pelas lutas que venceram, pelas dores que suportaram e pela força que me permitiu chegar até aqui. Peço que a força e a sabedoria de cada homem da minha linhagem me abençoem neste dia. Que toda dureza, toda dor ou repetição de erros do passado seja transformada em luz, amor e paz para todos nós. Que eu seja a continuação do que foi bom e o recomeço do que precisa ser curado. Honro a minha história, honro os meus ancestrais homens e sigo em frente, com gratidão, equilíbrio, coragem, confiança, fé e amor, muito amor. Que assim seja, assim é. Respira, solta. Mais uma vez, respira, solta. Mais uma vez, respira, solta e solta as mãos, solta os braços. Esfreguem as duas mãos assim, esfrega. Você vai virar para o lado direito e vai soprar. Antes de você soprar, você vai falar: Eu sou livre, e sopra. Esfrega mais uma vez, vira para o lado esquerdo. Eu sou livre, e sopra. Volta para o centro, esfrega as duas mãos. Eu sou livre, sopra. Traz as mãos para o coração, respira e solta. Respira fundo, vai voltando para o momento presente, aqui e agora. Pode ser que vocês durmam, tenham dormido, cochilado, mas o movimento ele acontece assim mesmo. Quero agradecer a quem assistiu, está assistindo a gravação. Vou encerrar a gravação, vou ficar aqui com as pessoas que estão ao vivo. Grande beijo, até o nosso próximo encontro.